senhor recebe muito apoio dos membros, dos fiéis, ou até mesmo de membros que ainda continuam na quadrangular? Olha, eu tenho me surpreendido, porque quando eu cheguei aqui domingo, eu recebi esse pedido de perdão da Igreja Internacional, e quando eu recebi o pedido de perdão, eu não quis pôr na rede antes de mostrar para a igreja. Sim. E quando eu mostrei para a igreja começou a aplaudir, chorando, ficaram de pé. Então, eu fiz um agradecimento, e eu disse assim: eu quero agradecer aqui a todos vocês que acreditaram em nós, porque virou mentira contra a verdade virou mentira, mentira virou verdade, ninguém sabia. Então, eu fiz o meu agradecimento público à igreja, e eu recebi um abraço no final do culto de cada irmão. Então, os irmãos vinham falar assim: pastor, vale a pena ficar do lado da verdade, vale a pena ficar do lado certo. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tenho recebido pedido de perdões de pastores do Brasil inteiro, né? Você estava certo, você estava certo. Então, eles desconstroem a nossa reputação, eles são uma máquina de destruir reputação. Então, eu fico hoje muito feliz e muito grato a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito. Mas, pastor, e por que o Conselho não tomou uma atitude até agora? Por que o Conselho não agiu conforme recomendado pela Internacional? Olha, os conselheiros, como eu disse aqui, eles têm um salário alto, eles têm viagens uma vez por ano para a convenção, vai sempre 40, né? Se você vê uma viagem para você ir ficar hospedado em Orlando, e você gasta entre hospedagem, avião, transporte, você gasta R$10.000. Agora você imagina 40 pessoas indo. Então, eles têm a sua conivência, a sua benesse, né? Alimentar esse sistema. Então, agora há um entendimento que foi comentado, é que ele quer transformar a igreja em caixa único. Já não é mais 10, não é 13, não é mais o dízimo, não é 20. Olha, um jeito é controlar não só os presidentes, não só o conselho, não só o superintendente, que é indicação, mas também os pastores locais. Se fizer caixa único, aí o pastor ele é trocado a hora que quiser. Então, é assim que está a igreja quadrangular, aquela linda igreja que nós fomos convertidos, que nós fomos inspirados por Deus, construído com o suor de pessoas apaixonadas por Jesus. Assim que está a igreja quadrangular hoje no Brasil. Como assim caixa único? Explica um pouquinho para a gente entender. Caixa único é fazer um caixa centralizado, onde tudo que arrecada na igreja local vai para a central, e aí o pastor ele é remunerado mediante ao seu resultado. Então, a intenção foi assim. Inclusive, teve até uma desavença, porque tem pastores que têm uma estrutura, têm uma história, querem deixar uma sucessão para alguém que foi importante, que vai manter viva a história. Então, acontecendo isso, simplesmente, o pastor morreu, um pastor auxiliar que tenha um chamado e manter aquela história viva, ele é trocado e é colocado o amigo do rei. Então, o amigo do rei é colocado no lugar. Então, é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Estão emitindo um ato declaratório, que é um papel, declarando que os bens, tudo é da igreja. E os pastores estão correndo, fugindo, estão saindo desesperadamente. Mas, pastor Rinaldi, o senhor acha, eu vejo, por exemplo, o Mário tem 80 anos, né? 80 e poucos. 79. 79, quase 80. Não sei, daqui a 10 anos, como é que vai estar de saúde? É muito difícil falar. O senhor acha que a igreja quadrangular, se não conseguirem tirar o Mário do poder, ela sobrevive a ele? A igreja de Jesus, ela sobrevive eternamente, né? A igreja do Senhor Jesus, ela resistiu Roma, ela resistiu os leões, o Coliseu. Então, a igreja quadrangular, ela nasceu no coração de Deus e ela vai resistir.
e ele vai passar como todo mundo passa, como você vai passar, eu vou passar, e infelizmente ele será lembrado com muita vergonha como o homem que dividiu a igreja quadrangular, que impediu a igreja de ser aquele grande baluarte nas mãos de Deus. Então, não é ele que vai contar a história, quem vai contar a história cada pastor vai contar a história. Então é triste quando a gente vê uma pessoa, quando ela perdeu o seu tempo de fechar o ciclo da sua vida. As pessoas, elas tentam, sabe, quando existe aquela tentativa de, não, vamos continuar o sistema, ninguém fala a verdade, todo mundo fica maquiando, e a pessoa, em vez de ela desfrutar da vida dela, ela fica teimando numa coisa que Deus não chamou mais ela, que Deus simplesmente encerrou. Foi como o Senhor falou para Samuel: pare de ter pena de Saul, pois eu o recusei, eu o rejeitei. Então, a pessoa querer ficar como Samuel, tentando e lutando por um sistema que Deus não quer mais. Então, acabou o tempo. E por isso nós viemos aqui, e eu peço aqui encarecidamente, renuncie em nome de Jesus. Veja, se você realmente ama a igreja, renuncie agora em nome de Jesus. Perfeito. Pastor Rinaldo Virgílio, obrigado pela entrevista e parabéns pelo reconhecimento tardio, mas finalmente veio, né, da Igreja Internacional. Veio. Eu tenho essa alegria de poder, quando esse conselho fez esse pedido de perdão, eu entrei sozinho numa sala com mais ou menos 20, 30 pessoas, e tinha pessoas de várias nações. E ali houve o pedido de perdão. Do mesmo jeito que nós fomos humilhados, fomos machucados, existia também um peso de uma decisão errada, mesmo que o Conselho Internacional foi enganado, existia um peso de ter feito uma decisão errada. E isso vem provar que nunca é tarde para a gente reparar os nossos erros. Sempre é uma oportunidade de reparar os nossos erros. Pode ser a situação mais difícil que seja. Enquanto há vida, há oportunidade de reparar os erros. E nessa reunião, eu não filmei, eu estava sem celular, mas alguém filmou. E naquela convenção internacional, eles oraram por pastores que tinham 60 anos de ministério, 50 anos de ministério. E alguém falou assim: olha, pastor, esse vídeo desse pedido de perdão, ele vai para uma caixa, ela vai ser engavetada num baú, e não vai ter valida para nada, não vai ter valor para nada. Mas se esse pedido de perdão sair para a igreja brasileira, milhares de pastores que defenderam certo sentirão um alívio na sua alma, no seu coração, na sua família. E foi assim que aconteceu. Antes dessa live, eu tive uma reunião com os bispos da igreja e com o conselho da Igreja Quadrangular Família Global. E eu perguntei a cada um deles: eu não falo por mim só, mas eu quero saber de vocês perdoam a Igreja Internacional e vocês aceitam estender a mão para os pastores que estão feridos e machucados? E todos, unânimes, disseram sim. Então foi um frescor do Espírito Santo. As reuniões que nós fizemos lá em Denver, foi mais de 12 reuniões, a gente era debaixo de oração, as pessoas choravam, nós nos ajoelhávamos ali, houve um clamor, e o mundo inteiro está orando para a igreja brasileira. Não é uma questão de placa, é uma questão de reino de Deus. E eu disse assim: nós iremos morar no mesmo céu um dia, não iremos? E todos falaram: iremos. Então nós temos que acertar nossa vida aqui. Nós temos que procurar a reconciliação aqui na terra, porque um dia nós vamos chegar nos portais da eternidade junto, e não tem aquela coisa: eu não vou entrar aqui porque tal pessoa vai estar aqui. Não, isso não vai ser aceitável.
Então, eu creio que tudo isso é uma lição, não só para a igreja quadrangular, mas para todo o corpo de Cristo.